Fala, Nação Azulina, o CSA vence por 7-1 a equipe do Atlético de Alagoinhas, me lembrando um pouquinho de 2014 ali, todo mundo vai fazer essa porra dessa piada também, mas enfim, vamos lá falar um pouquinho do CSA 7, Atlético de Alagoinhas 1 e um pouco da sequência também do CSA no campeonato. Primeiramente eu agradeço a presença de todo mundo aqui no canal, peço o seu like aqui no nosso vídeo que é muito importante, sua inscrição também no nosso canal, porque quanto mais inscritos a gente tiver, mais em alta a gente fica. E link na descrição para você seguir todos os nossos canais. Tem live daqui a pouco no canal Espaço da Bola, então corre lá para acompanhar a gente também. E pessoal, primeiro colocando aqui na tela a tabela de classificação, né? Porque o CSA vencendo essa partida se manteve na primeira colocação, mesmo que tivesse perdido o jogo, o CSA não teria perdido a primeira colocação, já que o Asa empatou a partida. A gente trouxe aqui, né, a necessidade do Asa fazer uma goleada absurda em cima da Jacuipense e o CSA perder o jogo para que o Asa pudesse passar o time do CSA. Isso não aconteceu, né? Porque primeiro a gente ganhou nosso jogo e depois o Asa também não ganhou deles. Empatou em 1-1 com o Jacuipense. E aí o time do CSA se classifica em primeiro lugar absoluto no grupo A10. Agora eu vou trazer uma análise rapidinha do time do CSA nesse grupo aí, porque esse grupo A10, na minha opinião, ele não é parâmetro pra gente medir o nível de força da equipe do CSA, certo? Esse grupo, pra mim, foi um grupo muito fraco, né? Foi um grupo que eu acho que foi um dos... Eu não acompanhei nenhuma outra partida da Série D, pra falar a verdade, mas eu não achei um grupo difícil. Certo? O CSA jogou mal a maioria das partidas e passou em primeiro lugar de maneira absoluta, com 5 pontos a mais do que o segundo colocado, né? 21-16 em 10 jogos. Então, assim, acho que a gente vai começar a ter uma medida real da competição a partir desse mata-mata agora, né? Então, espero que os outros grupos também sejam ruins ao nível desse, para o time do CSA conseguir ir avançando e a gente seja melhor do que os nossos adversários para poder passar de fase, tá? Mas vamos lá, só para a gente mostrar a próxima fase. O time do CSA joga contra a equipe do Lagarto, certo? Né? Esse jogo aqui ele não tá atualizado, Lagarto e decisão. O Lagarto ganhou por 1-0, então... o Lagarto foi a 13 pontos, fica à frente do Retrô, tá em quarto lugar e o CSA joga contra o Lagarto, beleza? Né, na próxima fase, então só pra gente já trazer um pouquinho da sequência aí. Na live a gente vai trazer o chaveamento do CSA, né, os adversários, os possíveis adversários do CSA numa próxima fase, mas agora vamos falar um pouquinho da atitude da equipe do CSA no jogo de hoje, que foi exemplar. E eu já tinha trazido, o time do CSA, mesmo modificado e mexeu muito o time do CSA, jogou sem o Kailan, jogou sem o Dudu Figueiredo, sem o Matheus Melo, né? Jogou lá na frente só com o Rian Santana como o titular absoluto. O Lucas Lima como centroavante, ele até joga algumas partidas, mas ele não tem sido o titular sempre, né? Mas enfim, o time do CSA com várias mexidas, inclusive com um novo goleiro, né? O Iago, que foi recém-contratado. E no segundo tempo entrou o Arthur Silveira, que é o reserva do Wellerson, né? E teve minutos aí também. Acho que foi uma decisão interessante do nosso treinador, porque deu rodagem para o goleiro novo. A gente pôde ver o goleiro novo em ação e também deu rodagem para o goleiro que estava aí no elenco sem jogar, né? Então nesse jogo aí acho que foi interessante essa decisão do nosso treinador em relação aos goleiros e também ao nosso time, porque a gente tinha jogadores que estavam suspensos para esse jogo e tinha jogadores que estavam pendurados, né, para esse jogo. E eles não jogaram. O que foi uma decisão ok, razoável, porque na próxima fase os cartões amarelos zeram. Então não fazia sentido colocar em campo um jogador que estava pendurado e tipo em um lance ali que o árbitro, sei lá, mesmo que o cara tire o pé da bola, mesmo que o cara não vá na dividida pra arriscar tomar um amarelo, o árbitro pode interpretar mal alguma situação e dar um cartão amarelo pra ele. Então, os jogadores foram poupados, né? O caso do Kailan, o caso do Félix Jorge e teve mais um jogador que estava pendurado, o Ailton, lateral esquerdo, né?
eles não jogaram, né? Não entraram em campo exatamente para não correr o risco de ficarem suspensos para a próxima fase, tá? Então a gente teve essa situação também. Mas eu disse que o time do CSA, mesmo completamente mexido, um time misto do CSA, mesclado do CSA, ele era muito favorito contra o Atlético de Alagoinhas. Mesmo se o Atlético de Alagoinhas tivesse inteiro. E o Atlético de Alagoinhas entrou em campo praticamente com a equipe sub-20, porque eles tiveram problemas de atraso de salário. Os jogadores foram na casa do presidente cobrar o pagamento dos salários atrasados. O presidente demitiu todo mundo, né, de raiva, e assim, o time já estava eliminado em último lugar do grupo, né? Então, o time principal do Atlético de Alagoinhas, acho que o time do CSA já seria favorito se jogasse contra o time principal deles, mesmo o CSA modificado. E imagina jogando contra um time praticamente sub-20, né? Então, assim, ficou nítido que o time do CSA ele era muito superior ao time do Atlético. Se o CSA convertesse uma boa parte das chances criadas no primeiro tempo, a gente já teria feito 5, 6 gols só no primeiro tempo, né? Então, assim, foi um atropelo completo da equipe do CSA. Coitado do Atlético de Alagoinhas, mas que bom que foi só 7-1. Que bom que foi só 7 pra eles, né? Pra gente poderia ter sido muito mais. O time do CSA poderia ter saído facilmente com 10 gols marcados ali. No mínimo. Podia ter feito bem mais. Né? O Atlético de Alagoinhas, um adversário frágil, um adversário, uma presa fácil pra equipe do CSA, e a gente poderia ter feito muito mais. Ainda tomamos um gol, né? Um gol que na hora que a gente tomou eu fiquei muito puto, que foi um vacilo muito grande da nossa zaga, uma besteira que é inaceitável ali, né? A bola pingando dentro da área, zagueiro tirando o pé da dividida, corta essa porra, mesmo. Tira essa porra dessa bola daí. Mas enfim, o time do CSA tomou aquele gol, eu fiquei muito puto, mas também não vou estar criando caso por conta disso. A gente ganhou, né? Ganhamos ali 7-1, um resultado bem interessante, aumenta o nosso saldo de gols, né, e dá propriedade para a equipe do CSA, né, traz para a equipe do CSA aquela cancha, né, chegando na próxima fase. E agora o lagarto que se segure, porque o time do CSA tem que ir com tudo para cima, tem que chegar lá, já fazer o resultado no jogo de ida e no jogo de volta só confirmar a classificação. Essa é a expectativa para a sequência do CSA. Esse jogo foi interessante também porque a gente deu ali umas mexidas no time. Gustavo jogou bem pra caralho, fez 2 gols ali, o Gustavo foi muito bem. Então tá bem demais. Olha aqui, ó, chegando já o refil aqui, né? Reforço e apoio, é nóis, valeu parceiro. Olha, cuida. E assim, cara, a gente fez uma partida interessantíssima. O time do CSA, acho que em nenhum momento precisou forçar o jogo para ser superior. Fez isso de maneira muito tranquila, muito natural. E a gente ganha uma partida aí agora que traz cancha pra gente, né? Dá rodagem para jogadores. Acho que o Gustavo jogou muito bem, fez 2 gols ali, né? Foi bem demais. Cadu entrou no lugar do Ramon, que infelizmente saiu machucado. E por isso também não era interessante a gente trazer os principais jogadores ali e correr risco de lesão. O Ramon saiu machucado, infelizmente. Mas assim, a gente coloca o Cadu também foi bem, eu achei, né? Mas é o seguinte, velho. Se o time do CSA tivesse aproveitado bem as oportunidades que criou, teve vários erros ofensivos ali, que não conseguiu capitalizar as chances. Se o time do CSA tivesse aproveitado melhor as oportunidades, facilmente a gente teria feito mais de 10 gols. Facilmente. O jogo foi muito fácil. O CSA transformou esse jogo em um jogo muito fácil. Mas, enfim, pessoal, é isso, né? Não tenho que falar da equipe, a equipe foi muito bem, todo mundo foi muito bem. Eu quero trazer o destaque pro Gustavo, né, jogador da base, que fez 2 gols aí, né, e tem um futuro muito promissor na equipe do CSA. Espero que ele consiga transformar isso aí numa carreira de muito sucesso. Torço muito por ele, como torço por todos os jogadores do CSA, mas é um jovem jogador que hoje foi muito bem também, e eu quero trazer esse destaque grande pra ele, beleza? Gente, muito obrigado pela presença aqui no nosso canal. Uma boa noite pra todo mundo e corre pra live no Espaço da Bola, que a gente tá ao vivo conversando com a galera e tirando onda com todo mundo, beleza? Tamo junto, rapaziada, valeu. Azulão ganhou, grande goleada, e vamos embora que tamo na próxima fase.
Valeu, tropa. Tamo junto.